todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês a análise desse game que talvez seja o capeta encarnado em um game, né? Logicamente que falando dessa maneira, dá para ter uma ideia que a gente está falando dele, Dark Souls. E hoje com a análise do terceiro game da franquia. Bom, pessoal, e antes de começar essa análise magnífica, eu queria dizer para vocês que essa não é a primeira vez que Dark Souls está aparecendo aqui no canal. Ele já apareceu em forma de conferir no game, fizemos uma análise combo dos dois anteriores e do remaster, né? Foi uma análise bem legal e é bem antiguinha aqui no canal também. Se você não conferiu ainda, vai ser legal vocês conferirem, até mesmo para ter essa comparação entre análises e também para conhecer melhor os games anteriores. E mano, vamos parar de enrolar nessa introdução porque eu demorei muito para zerar esse game. Então vamos nessa, bora pro vídeo que tá bem legal. Dark Souls 3 é um game de ação desenvolvido pela From Software e distribuído pela Bandai Namco, lançado para PC, PS4 e Xbox One. E como que é o enredo do game? Pessoal, chegamos a mais um game de Dark Souls e nesse game, cara, em parte de história ele continua bem similar aos anteriores. Quem viu meus vídeos de análise dos games anteriores sabe que DK tem uma característica nessa parte que é a interpretação por parte de seus jogadores aos acontecimentos que ocorrem no game. Isso porque quase sempre, assim como nos games anteriores, a gente só vai saber melhor da história se ler. Um grande exemplo disso, cara, é os chefes. Você que joga DK por jogar, não tá nem aí pra história, não vai entender porra nenhuma, né? Não sabe por que esse chefe tá aqui, por que ele mudou de forma. Toda essa história por trás do chefe, né, geralmente é contada em uma forma escrita, cara, após derrotá-lo ou simplesmente por descrições em alguns itens. Quem viu minha análise dos games anteriores sabe que isso é muito comum, cara, ter histórias nas descrições do item que estão ali não somente para ser descrição, né, sobre tal item, mas sim para contar a história por trás dele. Eu disse isso lá no meu vídeo de Dark Souls 1 e 2 e continuo dizendo aqui, cara, que isso é foda pra caralho, porque faz a gente pensar, faz a gente imaginar como a história aconteceu, né? É quase como se você estivesse lendo um livro. Pera, Marcos, a história é só contada assim, né? Dessa maneira? Negativo, cara. Logicamente que tem uma trama inicial e DK3 se passa muito tempo à frente dos anteriores. Nele o mundo está devastado porque a chama do mundo, que seria uma força vital, de vital importância, né, para a natureza e para os humanos, foi literalmente, cara, extinta. E com isso perdeu a capacidade de regular o mundo, causando assim danos terríveis a ele. E aos seres humanos, claro, que também estão ferrados nessa história. Então o nosso protagonista tem que achar e derrotar o Lorde das Cinzas, ele que é o principal inimigo do game, que fazendo isso poderá estabelecer o equilíbrio do mundo novamente. Falando dessa maneira da história, dá até uma impressão que o game é fraco nesse aspecto, cara. Mas não, todo o DK, os anteriores são um grande exemplo disso, são ricos em história, mas depende do ponto de vista, depende de você saber explorar a história de uma maneira certa, né, cara? E também, cara, essa história do começo aí não chega nem perto da metade. Logicamente que eu não vou dar spoiler, mas digo a vocês, cara, que muita coisa vai acontecer, muita reviravolta vão acontecer, e o final, cara, mano, é magnífico. Vale muito a pena vocês conferirem essa história que é foda pra caralho. Em questão de jogabilidade, bom, essa parte, cara, ela pra mim é bem parecido com aquilo que a gente já viu no primeiro game. O que eles fizeram foi simplesmente pegar tudo que tinha de bom e investiram naquilo, né? E por ele usar a base do primeiro game, eu explico melhor lá quando eu falei dele, lá no meu vídeo de análise combo, que eu indiquei pra vocês lá no começo do vídeo. Mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Dar uma mastigada nessa parte pra vocês entenderem sem nenhum tipo de complicação.
Primeiramente, existem 10 tipos de classe diferentes que vocês poderão escolher no game. Temos aí o cavaleiro, desponjado, mercenários e etc. E cada uma dessas classes tem seus atributos, habilidades e afinidades definidos para cada classe, ou seja, nenhuma classe necessariamente é melhor que a outra. A moeda do game são as almas que você consegue ao derrotar seus inimigos, que mais futuramente vão servir para aumentar os status de seus personagens. Porém, cara, esse negócio de alma é um pé no saco, porque, mano, se você morreu, já era, cara. Você perdeu seus itens, tendo aí uma chance de consegui-los novamente indo até o local onde você perdeu ele, onde você morreu, né? Porém, se você cair num buraco, velho, já era. E falando em morrer, o que vai acontecer mais com você no game provavelmente vai ser morrer. E DK3, assim como os anteriores, se destaca por ser um game extremamente difícil, cara. Não porque a mecânica do game é mal feita e tal, como grande parte do pessoal que joga e não consegue, né, que não gosta, fala. Não, a mecânica do game é feita para ser difícil mesmo. Então, mano, se você morreu em um chefe aí milhares de vezes, a culpa não é do game, não é culpa da jogabilidade do game, mas sim totalmente sua por não ter conseguido ter capacidade de vencê-los, né? Porém, essa jogabilidade difícil, entre aspas, se torna fácil, cara, com a persistência. E isso é algo que se torna muito evidente se você não desistir. E claro que a From Software ter lançado o Bloodborne, né? Logicamente, alguns elementos desse game magnífico tinham que vir para DK3, cara. E uma das coisas que eu notei assim logo de cara foi a quantidade de ataques e defesas que tem no game. Até mesmo a maneira de abordagem dos inimigos está bem diferente. Falando em inimigos, o número de inimigos, cara, é absurdamente incrível. A variação deles é muito foda, vem desde a própria aparência até as habilidades que são únicas para cada um deles, fora o tamanho, cara. A sensação de ver um chefe colossal na tua frente é realmente de encher os olhos. E o grande destaque de DK, cara, com certeza tá nos chefes. As batalhas com eles são absurdamente incríveis, cara. Fora que agora eles não mantêm sempre aquela mesma estratégia de jogo, ou seja, o mesmo plano que você usou para matar ele uma vez, na segunda vez, cara, não vai funcionar porque ele tá jogando de uma maneira totalmente nova. Isso, cara, é muito foda de se ver. O mapa no game foi a primeira coisa que eu tinha reparado na minha gameplay. Quem viu reparou isso, que eu falei isso, né? Que o game ele tava bem menor, né, comparado aí com DK1, DK2, não em questão de história, mas sim em questão do mapa, né? O mapa em si, ele tava bem compacto, bem pequeno, né? Eu achei isso muito bom, cara, porque em DK2, por exemplo, era muito fácil você ficar perdido no game. Aqui no DK3 eu acho que é quase impossível, cara. Eu nunca fiquei perdido nele, pra ser sincero. Em questão gráfica, nessa questão, cara, eu falo isso sem sombra de dúvida, apesar de muita gente discordar de mim, né? Eu tenho que analisar e dar um veredito certo. Dark Souls 3 com certeza é o game mais bonito da série, superando até mesmo Bloodborne, né? E em diversos quesitos como iluminação, detalhes em geral, todos esses aspectos combinados formam um game lindíssimo, sem sombra de dúvidas. E eu joguei no PC, né, cara? O que só torna a minha experiência mais agradável ainda. Em questão de áudio, o game, cara, ele não é um tipo de vou pôr uma trilha sonora aqui no fundo e deixar rolar. Não. Grande parte do game ele se mantém sem trilha nenhuma, mas é quando as lutas dos chefes começam, cara, que o game mostra que nessa parte ele supera aí muitos games por aí. A trilha dos chefes, cara, mano, são muito lindas, são muito motivadoras. Você realmente se empolga jogando com elas ao fundo. E quanto à dublagem dos personagens, muita gente deve falar: ah, Marcos, elas são muito ruins, cara, eles são muito mal dublados, falam muito baixos e etc. Legal, cara, eu também falaria a mesma coisa se eu não tivesse analisado, né, o Dark Souls 1, 2 e o Remaster. Como eu analisei
todos esses games e depois fui jogar o terceiro, mano, eu saquei na hora qual foi dessa dublagem. Mano, você tem que se lembrar que DK se passa em um mundo totalmente dominado pelas trevas, ou seja, eu não vou sair por aí cantarolando, né? Logicamente que não. Eu em um mundo desse seria uma pessoa sofrida, uma pessoa desmotivada, por isso mesmo faz sentido a dublagem deles serem desse jeito, né? Serem apenas sussurros, vozes roucas e etc. Faz todo sentido se você parar para pensar desse jeito. Bom, pessoal, chegamos à parte de mais importância de todo o vídeo de análise, as notas. Bom, eu resolvi mudar um pouco essa questão das notas, eu resolvi agora somente dar as notas e meu veredito, o que torna essa análise menos enjoativa, digamos assim, entre aspas, já que tudo que eu digo nas minhas notas é praticamente o que eu já havia dito na minha análise como um todo, né? Primeiramente, a história. Eu dou 9 para a história, com certeza. 8,5 para a jogabilidade, 8,5 para os gráficos e 8 para o áudio. Somando tudo e dividindo aí por 4, chegamos à nota de 8,5 para o game. Com certeza essa nota é mais do que merecida. Dark Souls 3 é um game, cara, que eu diria que não é um jogo para qualquer um, mas sim para aqueles que gostam de aventura, gostam de jogar games difíceis. Por isso mesmo, cara, se você jogou, não conseguiu passar do primeiro chefe, mano, rejoga, cara, mas rejoga muito. Se você não conseguir, não fala mal do game, porque quem é ruim é você, cara. Mas enfim, se você é de longa data de Dark Souls, assim como eu, né? Jogou o primeiro, jogou o segundo, jogou o remaster e agora tá jogando o terceiro. Mano, com certeza o game vai estar perfeito, apesar de nada ser tão perfeito, né? Eu senti alguns problemas no game, como queda de frames em certos pontos, bugs como objetos flutuando, aquelas coisas básicas que não são nada legais de se ver. Bom, se vale a pena comprar, jogar o game, mano, com certeza vale muito a pena. Bom, galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que tenham gostado, mais uma análise finalizada aqui pro canal. E mano, esse vídeo deu muito trabalho, até porque eu tava mega sem tempo pra gravar vídeo, cara. E pra zerar DK, mano, demorou muito. E foi jogando aos poucos por falta de tempo e demorou mais ainda. Mas enfim, se você gostou e quer receber mais vídeos como esse, se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo, ok? E também não esquece de comentar aqui embaixo, que isso me motiva bastante. Beleza? Grande abraço para todos e falou!